Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 5 de fevereiro de 2022, sábado da quarta semana do tempo comum. Hoje celebramos a memória de Santa Águeda. Águeda, cujo nome está inscrito no cânon romano e significa bondade, nasceu na Itália no século III. Consagrou-se a Cristo pelo voto de virgindade. Ainda adolescente, para não renegar sua fé, sofreu o martírio sob o imperador Décio no ano 251. Seu exemplo nos motive a defender, com palavras e obras, a fé que professamos. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, queridas irmãs e irmãos, nesta passagem do Evangelho, Jesus nos traz a realidade da nossa humanidade e das nossas necessidades. Os apóstolos voltavam de uma missão para a qual Jesus lhes havia enviado. E eles chegam falando sobre o que fizeram, o que ensinaram, o que aconteceu durante aquele período que estiveram em missão. E Jesus percebe neles o desgaste, porque a multidão que os cerca é muito grande. São muitas pessoas buscando conhecimento, buscando atenção, e Jesus o chama para um descanso. Jesus nos mostra que nós, na nossa condição humana, precisamos às vezes parar um pouco, frear, esperar um pouquinho, recuperar as energias. É importante estarmos em oração, é importante estarmos em retiro, descansar um pouco, deixar que o Senhor Deus nos dê o alívio e o descanso para retomarmos as atividades. Entretanto, quando eles se dirigem para este local onde iriam descansar, as pessoas percebem onde estão indo e a multidão novamente os cerca. Jesus, que tinha convidado os discípulos para esse descanso, vendo que aquela multidão estaria ávida pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pela sua atenção, tem compaixão, porque aquelas pessoas eram como ovelhas desgarradas. Isso nos mostra que o Senhor Deus não nos deixa nunca. Mesmo naqueles momentos em que a gente percebe que tudo está se esvaindo e parece que a gente não tem mais com quem contar, não tem mais onde se apoiar, Deus está cuidando de nós. Jesus percebe a necessidade daquele povo. Aquelas pessoas acorrem a Jesus porque ele tem palavras que vão ao encontro das suas necessidades.
Jesus fala de uma sociedade mais justa, mais humanizada, mais acolhedora, e é tudo que aquelas pessoas buscam. E por isso Jesus, apesar de estar em um momento de descanso, tem compaixão e se volta para dar atenção àquelas pessoas. Isso é para que nós compreendamos que Deus não nos deixa nunca. Nossas necessidades sempre serão satisfeitas. Nós podemos ter a confiança plena de que Deus está cuidando de nós o tempo todo. E quando nós sentirmos a necessidade de parar um pouco, descansar, recuperar as energias, não deixemos para depois. Paremos tudo e voltemos a nossa atenção para Deus, para que Ele possa nos renovar e nos restabelecer a força e as energias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.